Oi, a paz de Deus com todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas aulas, né? Essas aulas, assim, elas não têm uma intenção de ser sequenciais, são apenas assuntos abordados, assim, aleatoriamente, de acordo com algumas necessidades, algumas perguntas que me fazem, né? E hoje eu queria falar um pouquinho do modo menor, né, falar do modo menor. O que é o modo menor? Né? O modo menor é uma maneira de se tocar música, de se fazer música, onde ela soa, né, o som, ele é um pouco diferenciado, né? A gente escuta de uma maneira diferente. Por exemplo, esse som aqui, ó. Ele é diferente. Talvez o ouvido quisesse ouvir isso. Então, assim, essa diferença de som parece que é meio distorcido, tem gente que acha que é um pouco mais triste, algumas situações realmente ela soa um pouco mais triste, mas dá para fazer música alegre nesse modo, né? Então, dá para ter música alegre no modo menor também. Então, não é que a música modo menor é mais triste. Eu conheço até professores que falam isso, né? Mas não é que é errado falar isso também, mas eu prefiro falar que soa diferente, porque a gente tem músicas maiores muito tristes e música menor muito alegre também. Então, eu não costumo usar esse parâmetro aí, não. Mas também não é errado, vamos dizer assim. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar onde que se baseia esse modo menor. Como é que a gente entende isso? É através da escala menor. E essa escala menor, ela obedece um outro padrão. Então, quando a gente pensa na escala maior, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, na escala maior, as distâncias entre tom e semitom, elas possuem um padrão. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, dó para ré, tom, ré para mi, tom, mi para fá, semitom, fá para sol, tom, sol para lá, tom, lá para si, tom, si para dó, semitom. Então, assim, ele tem essa sequência: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Já na escala menor, a gente usa o sexto grau da escala maior, do, ré, mi, fá, sol, lá. Então, a gente pega essa sexta nota, o sexto grau, e trata a escala de lá sem acidente nenhum, sem sustenido, sem bemol, ela natural. E aí a gente tem o padrão sequencial de tons e semitons que vai determinar todas as outras escalas. Então fica tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Então fica lá para si, tom, semitom, dó para ré, tom, ré para mi para fá, semitom, fá para sol, tom, sol para lá, tom. Então essa sequência de tons e semitons que muda, tá? Tá, a partir daí, a construção para as próximas escalas se faz da mesma maneira da escala maior. A gente pega o quinto grau e monta a próxima escala, obedecendo a sequência de tom e semitom, tá? Então, a partir daí, a gente vai ter a sequência de sustenido igual, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, e a sequência de bemóis iguais também, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, que é o inverso do sustenido. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, sustenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, bemol. Tá, então a gente tem essa ideia aí, tá? Agora, a construção é com base nas distâncias dos tons e semitons. Então, na escala menor, então ele fica...
esse som diferente, né? Não é errado, não é feio, não é mais bonito que o outro, é diferente, só isso. A construção é diferente. Bom, entendeu isso aí? Aí nós temos que entender uma outra coisa. Toda escala menor, ela tem um problema. Qual que é esse problema? A sensação do sétimo grau. O sétimo grau é a sensível, tá? Ele recebe esse nome. Por que sensível? Porque ele é semitom para o oitavo grau, para a oitava nota. Trocando em outras palavras, na escala maior, ela te dá uma sensação, você está mais sensível a esperar a última nota. Quer ver só? Ouve isso aqui, ó. Ufa, terminei, né? Então a gente está mais propenso a esperar a última nota, a gente fica mais sensível. Então esse nome sensível é por conta disso. Diferente disso, sétima nota, oitava nota. A distância agora é tom, não é mais semitom. Então a gente não tem essa nota sensível, não é igual, entende? E isso, dentro da estrutura harmônica na música, gera um problema. Então, e gera um problema harmônico, porque a gente não tem essa estrutura. Então, para corrigir isso, então a gente tem a sétima nota, somente ela, alterada um semitom ascendente. Em outras palavras, na escala de Lá, que é o padrão que eu estou usando ela de referência, a escala de Lá menor, eu vou usar o sétimo grau nota Sol sustenido. Então fica... Por quê? Sol sustenido virou sensível muito mais do que antes. Sol sustenido para Lá, então vira escala menor harmônica, porque eu corrigi um problema de estruturação harmônica dentro da partitura. Então, essa é a estrutura da escala menor harmônica, onde o sétimo grau é elevado um semitom. Então, uma vez que a gente entendeu a estrutura da escala menor harmônica, então a gente resolveu um problema harmônico. Só que gerou um outro problema. Qual que é esse problema? Por definição, a escala ela é uma sequência de notas onde a gente tem tom e semitom. Quando eu toco a escala menor harmônica, sexto grau Fá natural, sétimo grau Sol sustenido, oitavo grau Lá. Então do Fá, sexto grau, para o Sol sustenido, sétimo grau, eu tenho uma distância de um tom e meio. E por definição já foge da escala. Não é nem tom nem semitom, é tom e meio. Putz, então o que eu tenho que fazer? Como é que eu corrijo isso? Então, para se corrigir um problema, esse problema foi criado a obrigatoriedade de também subir o sexto grau. Então eu subia o sétimo, agora eu vou subir o sexto. Então ele vai ficar... Fá sustenido, Sol sustenido e Lá natural. Então o sexto e o sétimo grau foram elevados. Tá, isso quando sobe e quando desce. Bom, essa é a escala baquiana, tá? Então a escala menor baquiana, ela trata disso. Ela sobe o sexto e sétimo grau para corrigir esse problema harmônico. Porém, quando eu desço a escala, olha só. Essa nota não ficou esquisita? Repara. Ficou estranha, não ficou? Por que ficou estranha? Porque, sem querer, na hora da descida, eu estou usando a descida da escala de Lá maior. Opa, mas a escala de Lá maior me diz que eu tenho Fá, Dó e Sol sustenido. Quer ver só?
Então o nosso ouvido está muito mais propenso a aceitar a escala maior. Quando eu desço a baquiana, esse dó fica parecendo que está errado, e não está. Muito bem, então na escala baquiana, quando eu subo, uma maravilha. Porque o dó, eu ataquei no terceiro grau, eu não tinha nada na memória. Agora, resolvi problemas de saltos, beleza, funcionou. Mas na descida não. Fica estranho, né? Bom, por conta disso, foi criado a escala menor melódica. Melódica. Então, o que a escala menor melódica ela faz? Quando você sobe igualzinho a baquiana. Sexto e sétimo grau elevado. Na hora que desce, nós temos que voltar segundo a armadura de clave, onde o meu sol e meu fá eram naturais. Para quê? Para que o meu dó não fique estranho no final. Ouve. Então, lá, si, dó natural, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. Sol natural, fá natural, mi, ré, dó natural, si, lá. Então, essa é a escala menor melódica. Deu para entender? Então, qual é a sequência da história das escalas? Escala maior, lógico, depois escala menor. Menor, que essa menor é a pura. Aí veio a escala menor harmônica para se corrigir um problema de estrutura harmônica da sensível. Depois veio a escala menor baquiana, corrigindo um salto de um tom e meio aí, porém ela gerava um problema na descida, que aproximava muito da escala maior, então criou-se a escala menor melódica. Então, tradicionalmente, é como se fosse uma evolução da outra. Por isso, todas as músicas menores, mais atuais, né, de Bach, de Mozart para frente, Bach é barroco, Mozart já é clássico, mas assim, desses períodos para cá, então se é muito mais habitual usar o modo menor melódico do que o harmônico ou mesmo o puro, tá? Por quê? Porque a gente, uma coisa corrige a outra, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem nessa mesma música do Vivaldi, bom, tem um trecho que ele faz. Olha, é um trecho da escala menor de Lá melódica, Lá menor melódica. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá natural, Sol natural, Fá natural. Então, ó. Entendeu? Então, assim, essa sequência de notas estão sendo usadas dentro da música. Então, quando sobe com sustenido, quando desce segundo a armadura de clave. Então, essa é a estrutura das escalas menores e a sequência delas, tá? Então, a gente tem... então, toda vez que vai estudar escala, eu gosto, por uma questão de treino, de troca de posição, eu gosto de fazer todas, mas aí é por uma questão de treino mesmo. Então, eu faço, por exemplo, Lá menor pura. Aí eu estou treinando troca de posição. Aí Lá menor harmônica. De novo. Lá menor melódica, ou minto, baquiana. Então essa é a baquiana. E por fim a melódica. Lógico, eu estou tocando assim, eu treino a escala só com o dedo 1 e 2 para troca de posição, depois 2 e 3 para troca, 3 e 4 para troca, mas assim, isso
para efeito de treino de troca de posição. Então eu aproveito a escala para fazer isso, mas não que você precise. Faz a pura, aí faz a harmônica, faz a baquiana e por fim a melódica. Não soa igual, cada uma, tá bom? E aí, a partir daí, todas as escalas menores, aí precisa pegar ela escrita, né? Ela escrita, porque assim, a gente tem que decorar todas. Mas assim, para explicação não adianta eu explicar uma por uma, né? Mi menor, Si menor, Fá sustenido menor, e aí por diante, né? A sequência, né? Dó sustenido menor. Não faz sentido eu ficar tocando todas elas e falando nota por nota. Por quê? Porque a estrutura é igual. A gente tem que entender a estrutura dela. E agora, uma vez entendida, compreendida essa parte, a gente pega a escala escrita e toca em cima disso. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Espero que foi útil esse vídeo aí.